Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos começar o nosso Intríade de hoje. Hoje um tema muito atual, muito importante, relevante. Você deve estar acostumado aí a assistir através dos noticiários da televisão, notícias vindo de tudo quanto é lado sobre a violência nas escolas, sobre o bullying. E é sobre esse tema que a gente vai conversar hoje com a minha querida Daniele Ferreira, minha convidada de hoje, que é professora aqui na Escola de Adoradores, professora de técnica vocal e também trabalha junto com as nossas crianças aqui, dando todo um suporte para as crianças. Ela é soprano, cristã, aqui de Belém, habilitada em técnica em canto coral em 2018, é técnica em canto lírico pela Escola de Música da UFPA, licenciada em letras pela Faculdade Integrada Brasil Amazônia, hoje eu estou péssima, vamos lá. Pós-graduada em psicopedagogia. Hoje estou cansado. Pós-graduada em psicopedagogia e neuropsicopedagogia clínica e institucional, especialista em educação especial, pós-graduada em arte e educação, aliás, arte na educação, música, teatro, dança, pela Faculdade Dom Alberto, professora de técnica vocal aqui na Escola de Adoradores, e tem muita coisa aqui que eu precisaria de um outro podcast só para ler o release dela. Muita ação, muita atividade na área da educação e na área da música. Daniele, bem-vinda, que prazer ter você aqui conosco. Obrigada, é um prazer. Bom, o nosso tema, ele é muito importante, né? E a gente se cruza aqui todos os dias, quase todos os dias, pelos corredores da escola, você como professor aqui na nossa Escola de Adoradores, e a gente sempre, quando traz um professor da Escola de Adoradores para vir aqui no programa, é para falar da sua atividade como professor de música. Mas aí a gente vai descobrindo aí, né, que tem outras Danis trabalhando aí também em outros lugares, né, com a sua formação e com o seu fazer profissional. E a gente conversou sobre esse tema, que é o bullying nas escolas e também a violência nas escolas. É um tema muito importante, muito atual, nós estamos acostumados aí já a ver, a gente já fica, infelizmente, esperando que em algum momento vai sair uma notícia de uma invasão nas escolas, de um serial killer que chega lá e mata todo mundo. E isso aí é muito assustador, né? Ninguém quer passar por uma experiência dessa. E eu, por exemplo, como pai, eu fico muito, muito mobilizado com essas questões. Porém, a gente, às vezes, esquece que essa violência, ela não é apenas a violência que vem nesse formato, né? Nessa configuração de alguém que chega com uma faca, com uma arma e sai atirando em todo mundo. Existem outros tipos de violência que acontece dentro das escolas, entre pares ali dentro das escolas. Então, vamos começar. O que é, então, essa violência nas escolas? Bom, falar de violência nas escolas, a gente relembra de como era a nossa infância, né? Na nossa infância não existia o bullying, mas hoje existe o bullying. Tem esse nome, né? Que trata sobre o quê? Sobre a forma que você coage o outro. E aí, o que a gente vê nas escolas? Hoje a gente tem a mídia que propaga o suficiente para que as pessoas fiquem com medo. E falando das crianças e dos adolescentes, a gente precisa ter um olhar psicológico de como é a conduta dele, como é a família, a estrutura familiar. Porque não é só dentro das escolas, mas ele traz uma carga de casa e quando chega no ambiente escolar, ele não consegue se sentir seguro. Tem essa pressão que vem e começa a desestruturar o pensamento desse adolescente, dessa criança. Bom, então quer dizer que o bullying, ele não acontece de imediato nas escolas. Ele não é só uma questão da escola, mesmo ele sendo o bullying escolar. Sim. Ou seja, existe ali um sujeito, uma criança, Sim. que ela já tem algumas fragilidades, Sim. às vezes de uma família desestruturada, de uma família desorganizada, né, disfuncional. Essa criança vem para a escola, chegando na escola, ela não consegue fazer parte do grupo, pertencer. Isso. Ela apresenta um comportamento diferente dos demais e ela acaba se transformando num alvo
Isso. Ela acaba se transformando num alvo, mas ela também pode ser o principal agressor. Ah, certo, certo. Eu tenho nessa categoria um agressor, a vítima e os espectadores. Os espectadores, eles não se envolvem quando há um ato de bullying, um ato de violência, porque não querem participar, não querem trazer prejuízos para si mesmo. E aí o que acontece? Quando a vítima se sente pressionada por um grupo, o que acontece? Essa vítima ela já desiste, não quer ir para a escola, não quer participar, se isola. E esse é um dos principais motivos para surgirem transtornos psicológicos e mentais nas crianças e adolescentes. É importante que a gente entenda, né, que a questão do bullying, você falou, antigamente não tinha, né? Na verdade, a gente sempre teve, mas naquela época não era esse nome visto dessa forma, né? Era apenas, né? Como brincadeira. Aqui a gente usa a expressão que o paraense era só encarnação, isso, né? Era tirar onda com o outro. Mas como é que a gente vai diagnosticar, definir que um tipo de brincadeira é bullying? Até que ponto essa brincadeira, essa trollagem que se faz ali nesse ambiente escolar, até que ponto isso está no ponto de que isso não é bullying, isso é só uma brincadeira? Quando é que passa, de fato, a ser bullying? Bom, eu sempre percebo nas crianças e nos adolescentes que existem duas formas deles apresentarem esse tipo de comportamento, que eles estão sendo vítimas de bullying. Ou eles se isolam, ou eles reagem de uma forma agressiva. E essa forma agressiva é que tem trazido todo esse transtorno para muitas pessoas. Por quê? Será que aquelas crianças que ameaçam outras escolas de invadir escolas, de invadir e atingir outras crianças, outros adolescentes, será que ele não sofre bullying? A gente não vê essa realidade. A gente acha que ele está fazendo isso porque ele quer. Não, mas por trás de tudo isso tem um histórico. Será que não é só uma reação ao que ele já sofre? É uma reação. Pois é, mas quando eu penso assim, bom, meu filho chega em casa, um exemplo, meu filho chega em casa e diz, pai, eu estou sofrendo bullying. Geralmente eles não falam. Tá, então isso geralmente não acontece. Não acontece. Mas aí esse pai percebe o seguinte, ele percebe que esse menino, quando chega a hora de ir para a escola, ele até tem crianças que ficam até com febre. Tem Sim. crianças que não querem mais ir para a escola. Então o pai imagina assim, bom, pode ser que esteja acontecendo bullying. Aí ele vai na escola, vai averiguar, vai investigar. A minha pergunta é, quando ele investiga isso, aí os colegas dizem, não, é só brincadeira. Qual é a diferença da brincadeira sadia para o bullying? A diferença da brincadeira sadia, a brincadeira não vai ofender aquele adolescente, aquela criança. Mas o bullying, sim, ele vai criar uma ferida, vai criar um ferimento e pode ser profundo. E isso vai ocasionar outros problemas. E algumas crianças e adolescentes conseguem colocar para fora, outras não. Sim. Guardam até que chega um ponto em que elas extravasam mesmo. E eu acho que uma outra coisa muito importante é que brincadeira tem que ser legal para todo mundo. Sim. Né? A gente está rindo aqui, a gente ri da risada da Dani, né? Pode rir, ela está se controlando aqui para não rir. Ó, a gente ri da risada dela, mas o momento em que você é colocada num círculo, né? Em que você ri e todo mundo começa a te zoar por causa da tua risada, e isso começa, de fato, a te incomodar, então eu posso estar fazendo um bullying com você por causa de uma coisa que você não gosta. Sem perceber, você pode estar sendo um agressor. Sim. Psicológico, nesse caso. Mas também tem a agressão física. Quando chega na agressão física, é que é mais difícil de superar. A vítima, ela tem muita dificuldade para superar esses traumas. Perfeito. Bom, então, se eu tenho quando se trata de bullying, nós temos esses atores. Vamos distribuir as responsabilidades para esses atores. Eu tenho o agressor, eu tenho a vítima e os espectadores. E eu tenho os espectadores. Às vezes não é o agressor, às vezes é um agressor
Isso. Que mobiliza um grupo com ele, que é um grupo agressor, então, contra essa pessoa. Esse que está assistindo e que não está se envolvendo, ele está com medo de ser parte desse grupo de vítima. Ele não quer ser vítima, ele prefere ser o espectador, né? Sim. Mas esse agressor, ele vem de uma casa disfuncional. Vamos deixar de falar da vítima, do agressor. Ele vem de uma casa disfuncional. Talvez ele tenha sido mudado de escola e lá na escola ele foi vítima, aí ele introjeta. Sim, esse agressor... Aqui eu não vou ser vítima, aqui eu vou... Isso. Esse agressor, ele pode ser vítima. De vítima, ele passa a ser agressor. Ele vê uma válvula de escape em uma outra pessoa. O que faziam comigo, eu vou fazer com outra para descarregar, para tirar das minhas costas aquilo que fizeram comigo lá atrás. E tirar o foco de mim também. Isso. Né? Perfeito. E o que é que se faz? No caso, ainda mantemos no agressor. Porque, geralmente, o que vai chegar, né, que vai ser identificado, é a vítima. É a vítima Sim. que vai apresentar esses sintomas em casa. Ah, não quero ir, não estou com vontade de ir, essa escola não presta. São frases que a gente vai ouvir, né? Sim. De crianças e adolescentes que estão sendo vítimas de bullying. Isso. Eu odeio essa escola, eu não quero mais nessa escola, eu não tenho amigos. E às vezes vem, como psicólogo, eu vou olhar por esse olhar. Todos esses sintomas psicológicos. Essa criança chega em casa, assim como nós temos a síndrome de burnout, que é a síndrome do adoecimento do trabalho, que você perde o prazer de trabalhar. Aí vem o absenteísmo, que são as faltas constantes por conta de atestado em cima de atestado. Às vezes é o ambiente do trabalho que está adoecendo essa pessoa. E às vezes é o ambiente escolar, né, hostil, onde há a presença do bullying, que está causando nessa criança esses sintomas de que ela não quer mais ir para a escola, enfim. Esse é a vítima. Mas e o agressor? Como é que esse familiar vai descobrir que ele tem dentro de casa um agressor? Geralmente, uma escola, o que acontece? Quando é descoberto um ato de bullying ou violência... Eu estou tomando café. Né? Eu não tomei ainda. Geralmente, a direção escolar chama os pais da criança ou do adolescente, das duas famílias, tanto do agressor quanto da vítima e dos envolvidos. E conscientiza aquela família. Mas não é só essa conscientização, precisa ter um acompanhamento. E aí, as famílias elas não acompanham. Muitas famílias iniciam um processo de acompanhamento daquele adolescente, daquela criança, e não terminam, acabam se desligando. A escola ela precisa ter um atendimento especializado para tratar essas crianças. E nem todas as escolas têm. Tem esse investimento, sai muito caro. Até mesmo o governo tem algumas deficiências em relação a isso. E é necessário esse acompanhamento. Porque a gente não sabe o histórico daquela criança, daquele adolescente, por que ele está agindo dessa forma. Então, precisa ter o acompanhamento da escola e da família. Bom, dentro da escola, o processo seria esse. Sim. Geralmente é o professor que identifica, porque ele é que está ali mais Sim. na sala de aula e convivendo com o aluno. Isso porque também o professor ele pode ser alvo de bullying também por parte dos alunos. E já tem casos que a gente já viu, casos de professores que foram mortos por causa de bullying dos alunos. Os alunos agrediram professores, tem vídeos nas redes sociais, e isso é muito sério. Alguns professores deixaram de trabalhar por causa de tudo isso que tem acontecido. Ele vem em forma de que esse bullying com o professor? É só da violência física? Geralmente da violência física, mas os alunos repetem, respondem. Tudo que o professor fala, eles questionam, indagam, tiram a moral do professor como autoridade na sala. Imitam, fazem caricatura Isso. do professor, da professora. Não é só a criança que sofre bullying, não, né? O adulto também sofre. E aí entra o adoecimento, aí entra a síndrome de burnout, né? Isso. O professor. E por incrível que pareça, é
uma população profissional que é muito afetada. comum ser afetada pela síndrome de burnout. O médico, especialmente os enfermeiros, né, os professores, está muito presente os professores sofrendo disso aí. Agora a gente está pensando nesse agressor e essa criança que é vítima. Ora, se essa criança ela é vítima de um agressor que começa com brincadeirinhas, né? Geralmente falando de alguma característica, às vezes, do corpo, né? Se ele é mais gordinho, né? Aí vem a questão do racismo desde a infância. Sim, e aí daí surge não só essa perseguição só para o racismo, só para adolescentes e crianças, não. Também envolve os alunos especiais. Sim. E essa comunidade ela vai crescendo, é uma comunidade que vai crescendo todos os dias. Por quê? Porque não tem uma conscientização precisa. E mesmo que haja essa conscientização, se não tiver o acompanhamento dos pais, a conscientização é em vão. Não vai surtir o efeito naquele adolescente, naquela criança que está sofrendo bullying. E às vezes até se cobra muito da escola, e claro, é importante cobrar da escola, dos professores, dos coordenadores, do psicopedagogo, né, da coordenação, da supervisão, né, da direção, enfim, é importante cobrar. Mas às vezes se esquece que só a escola não vai dar conta disso. Que é necessário trazer a família para perto. Né? E assim, na atualidade, o que a gente vê? Que os pais eles querem transferir a responsabilidade deles para a escola. E essa responsabilidade de educar começa em casa e a escola ela conduz para o futuro. Uma escola que não conduz para o futuro não está de acordo com a família. E a família, quando não educa o seu filho em casa, ele vai praticar esse tipo de atitude na escola. Com qualquer pessoa, seja com o professor, com o funcionário, com alunos, ele vai praticar. Beleza. Bom, nós estamos falando de bullying, de violência. E não sei se essa vai ser a tua área também, porque a gente está falando de coisas que estão acontecendo hoje. E essa violência que entra na escola, como esses assassinatos de alunos, professores, que são tão... O que é isso? Como é que isso é visto pela tua área? Pois é, pela minha área, nós vemos assim, como uma propagação midiática mesmo muito grande, em massa mesmo, para amedrontar, para coagir os profissionais e os alunos também. Alguns pais também se sentem dessa forma e não querem enviar seus filhos para a escola. Recentemente, houve uma ameaça do dia 20 de abril, que ia ter um massacre em todas as escolas. Inclusive aqui no Pará mesmo, teve esse noticiário, algumas escolas não tiveram aula nesse dia, porque disseram que iam fazer um massacre nas escolas. E, inclusive, uma escola que fica na Augusto Montenegro, eu esqueci o nome agora, mas houve um caso lá de um aluno que levou na mochila objetos perfurantes, levou machado e atingiu um aluno da escola. E depois disso, todas as escolas, a coordenação de todas as escolas se mobilizaram para manter a segurança dessas escolas. Algumas escolas aderiram ao detector de metais para ter essa proteção. Mas a gente sabe que quando alguém quer fazer algo de mal, faz qualquer coisa e consegue passar pela segurança. E assim, o detector de metal, ele não serve para as crianças, só para os adolescentes. Porque tem uma lei que não vai liberar essa verificação em crianças, só em adolescentes. Tá, e o que é que a escola pode fazer além? Porque assim, nós estamos falando aqui de atitudes, de medidas para a segurança, né, das crianças, quando se trata de alguém que vem de fora, tudo mais.
Mas em termos do bullying dentro da escola, o que é que se pode fazer lá dentro, além dessas medidas de monitoramento, né? Que tipo de atividades lúdicas, atividades de arte, o que se pode fazer para conscientização, para tentar identificar e se identificar uma criança que é agressora e uma criança que está sofrendo bullying? Como é que a gente vai manejar todo um processo para dizer, deixa eu ajudar essas crianças que, de alguma forma, potencialmente são agressoras e essas outras que potencialmente, não sei se eu estou usando o termo correto, elas podem ser vítimas de bullying. O que é que a escola pode fazer em termos de programação, de atividades educacionais? Bom, as escolas, elas geralmente fazem o quê? Elas conscientizam através de seminários, de palestras, e não só palestras. A gente faz o trabalho social em grupo, a interação social em grupo, através de jogos internos, através de atividade com música, tudo isso para tirar o foco do adolescente, da criança, do bullying. Tira esse foco e inclui um foco diferente, um foco que venha trazer alegria para eles, que venha trazer interação social. Porque o que falta aí é a aceitação do outro. Então, o bullying acontece porque não tem essa aceitação. Bom, quando você fala que por um lado, a mídia, ela acaba, de alguma forma, ela não é culpada, mas de alguma forma tendo uma parcela de contribuição, porque causa, né, a mídia, o papel dela é a informação. Sim. Né? Não a espetacularização da informação. Sim. Né? Porque quando você trata um assunto tão sério e você dá um enfoque que não é enquadrado dentro de uma responsabilidade de informação de fato, de educação, você pode transformar uma questão tão séria num espetáculo. Sim. E isso pode servir de motivação para outros. Isso é uma discussão, né, que talvez não seja aqui, mas isso é uma forma. Por outro lado, a gente precisa que a mídia realmente informe, né, nos traga essas informações. Mas dentro da escola, o que acontece dentro da escola, a mídia vai tratar de bullying sempre. Nós estamos tratando de bullying aqui, considerando que esse é um tema relevante e que a gente precisa, de alguma forma, dar um conteúdo que vai ensinar, né, professor, ensinar não, mas ajudar, conscientizar, né, a conscientizar professores, alunos. No momento, e não é nesse momento, mas já tem um tempo que eu ouço isso, nós estamos vivendo o tempo da inclusão. A escola inclusiva, a família inclusiva, tudo hoje, a igreja inclusiva, tudo hoje é muito inclusivo. Né? Como pensar numa escola inclusiva, onde eu não tenho pessoas, e você falou muito bem aqui, onde eu não tenho pessoas preparadas, estrutura, né, física mesmo, e estrutura educacional, multiprofissional, para lidar com essas questões. Hoje, quando você encontra alguém com a tua formação, com uma graduação e uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, em psicopedagogia. Hoje em dia já tem muitos psicólogos também dentro das escolas, né, fazendo o seu papel ali dentro da escola, e é muito bom que se saiba que o psicólogo escolar, ele não é o psicólogo clínico que você diz, agora meu filho tem um psicólogo. Não. A escola tem um psicólogo. A escola tem um psicólogo. Que vai atender ali as demandas de um modo bem estruturado para aquele lugar. Não é o psicólogo clínico. Isso. O psicólogo clínico ele vai atuar na clínica. Né? Mesmo que ele seja escolar, ele vai ter a clínica dele. Aí você leva, enfim. Então, como é que se resolve isso? Já que nós temos tanta coisa acontecendo e as escolas ainda precisam de profissionais. Pois é. É uma questão assim que nem todos os profissionais se encaixam, mas precisam. Principalmente o profissional da educação. Ele precisa ter um conhecimento amplo na área da inclusão, nessa área que nós estamos falando aqui. E se tratando da mídia, em relação voltando àquele assunto da questão da propagação da mídia, os alunos alguns alunos fazem esse tipo de divulgação em massa.
A mídia está ali e eles usam essa ferramenta. É a ferramenta que a gente está usando muito hoje. Então, o uso em massa não tem controle nem da família, nem da escola. Então, nós temos a mídia oficial e a mídia espontânea, a mídia que hoje... você está tocando um assunto muito importante, porque às vezes é o celular que o menino leva, né, e que vai ter, às vezes, mais alcance do que a mídia oficial, né, alcança. Isso. E tem casos assim que a gente sabe que, através da mídia, outras pessoas usam sempre para propagar o mal. Mas a mídia, se for bem utilizada, a gente vai utilizar para um bem, né? E a família, ela precisa ter o controle. Só que nem todas as famílias conseguem manter esse controle. O controle do acesso que as crianças têm a várias informações. Pode falar. Na verdade, eu estou aqui, o pessoal vocês podem interagir, viu? Pode fazer as perguntas, inclusive até ia conversar com vocês, né? Que a gente precisa bater esse papo junto. Deixa eu ver se eu consigo ler a pergunta. Pode mandar aqui para o meu WhatsApp, que a gente pergunta daqui. Deixa eu colocar aqui para o WhatsApp. Que às vezes, quem está ouvindo aqui do lado, a equipe aqui, né, tem uma pergunta, então pode fazer, viu? Bom, ainda existem os valentões... essa pergunta. Ainda existem os valentões como antes? Os que viraram os vilões atuais eram vítimas antes? Né? Então, esses valentões de hoje, né, são, às vezes, as vítimas de ontem. Ou as vítimas de hoje podem se transformar nos valentões de amanhã. Isso. Né? E a influência... isso aqui é importante. E a influência dos jogos e filmes neste tipo de comportamento? Essa pergunta é muito importante, viu? Porque os jogos atualmente, Roblox, Minecraft e outros, eles utilizam muito. No meio da juventude, hoje, a gente vê esses jogos. E são jogos violentos que induzem eles a praticar violência. Alguns jogos até orientam que eles façam, que eles pratiquem. Tem jogos que induzem um grupo de pessoas a praticarem o suicídio. A praticarem, matarem tantas pessoas. E isso se torna realidade. Eles trazem para a realidade. É virtual, mas eles trazem para a realidade. Bom, e é muito importante, gente, que se diga que o jogo em si é uma coisa. Agora, essa exposição, né, prolongada aos jogos e o ambiente familiar, veja que é um conjunto, né? Sim. É um tempero que se dá para desembocar num comportamento disfuncional. Então, quer dizer, então, se meu filho joga isso, ele vai ser violento? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas se ele acompanha isso e ele vive isso de maneira muito intensa, e ele tem em casa um ambiente disfuncional, sem afeto, sem amor, e ele se sente de alguma forma deslocado quando ele chega na escola, ele pode fantasiar, né, uma resposta que tem a ver com aquilo que ele se alimentou ao longo do dia todo dele, da noite anterior, lá nos joguinhos e nos filmes também, né, nas programações que você tem por aí. E tem um caso assim, que a gente tem que frisar aqui, que é em relação ao uso excessivo de jogos. O que acontece? Aquele adolescente, aquela criança, ela vai criar dependência, como se fosse uma dependência química, ela cria dependência daqueles jogos, e ela não consegue se desligar. E às vezes é necessário, sim, passar por um processo de reabilitação. A família não consegue enxergar e nem controlar esse acesso. Então, o que acontece? A criança ou adolescente vai se tornar dependente daqueles jogos e não vai conseguir sair daqueles jogos e vai todo o tempo vai deixar de fazer as atividades escolares, vai deixar de ir para a escola, vai passar a mentir e vai ficar dependente daqueles jogos. É interessante porque isso aí é um tema, esse tema ele é muito, muito atual, não é? A Globo está passando aí uma novela que coloca isso, discute isso, muito importante, que é a questão da dependência, né, cibernética aí. Isso. Né? Nós vamos ver muito isso acontecendo. E as pessoas, às vezes, não entendem que é muito parecido com a questão de uma dependência de uma substância psicoativa. Isso. Né? Que vem, sim,
Porque no momento que aquela... Nós conversamos, acho que, não sei se foi no programa passado, que passou, que a gente exibiu aqui o programa com a psicóloga Aninha May, né? E nós falamos dessa questão assim muito rapidamente, porque o tema foi adolescente. Então nós falamos sobre essa questão dessa dependência, quando o adolescente ele está lá diante de um jogo, diante da internet, que começa como qualquer pessoa que vai e tal. Mas se ela não tem uma aceitação, se ela tem algum problema com a sua autoimagem, se ela tem algum problema com as relações sociais presenciais, ela pode fazer disso uma fuga. Então ela foge para o mundo virtual, ela cria para si uma personalidade, um personagem que ela idealiza como o super inteligente, o super social, que todo mundo aplaude, que todo mundo gosta, cria ali um avatar, se transforma ali e ela de alguma forma entra num mundo de fantasias, né? No mundo imaginário onde ela é aceita, onde ela é aplaudida. E se ela sofre na escola uma rejeição, um bullying, ela vai... Então aí tem toda uma potencialidade para esse adolescente virar um dependente, um escravo, né, da virtualidade ali, da virtualidade nesse sentido de cibernético, né? Exatamente, né? Eu lembro de uma palestra de um psicólogo, isso já faz um tempo, no congresso que teve aqui em Belém, congresso de psicologia, sobre o sujeito otaku, que naquela época não estava ainda, isso acho que foi em 2013, até antes, faz bastante tempo. Foi ao Congresso de Psicologia aqui em Belém, aqui no estado do Pará, e eu ouvi um psicólogo falando sobre o sujeito otaku, que é esse sujeito cibernético, o sujeito que antes era apenas aquelas pessoas que gostavam dos animes, né, dos mangás, né, do desenho japonês, enfim. Depois virou, né, uma subjetividade, alguém que vive nesse mundo de fantasias. O problema é quando há um comprometimento e aquilo que ele viveu lá nesse mundo cibernético e às vezes até no mundo imaginário vaza para a vida dele lá na escola, para a realidade, né? E aí ele vai usar, e aí para validar não, mas para reforçar o que você falou, ele vai trazer isso para a escola e ele vai ser o cara que não vai deixar, porque ele tem armas, ele tem instrumentos, ele tem, no mundo imaginário dele, uma superpotência. Falei demais, né? Tenho que me controlar, porque às vezes eu começo a falar. Muito bom, é isso mesmo. Bom, nós vamos voltar para dentro das nossas escolas, né? Dos perigos que às vezes correm, e que eu acho que o grande papel da família é acompanhar. Sim. Né? É tentar conhecer, conversar com esse adolescente, como é que são seus amigos. Isso. Que às vezes, como você falou, né? E não tem faixa etária, né, para isso. O que aconteceu recentemente no Sul, com aquela creche, as crianças totalmente inocentes, né, foram vítimas. E o que a gente vê hoje? As creches estão aumentando o muro, estão aumentando os muros para proteger suas crianças, que antes não tinha essa preocupação. A gente passava na frente de creches e via aqueles parquinhos todos formados e as crianças brincando. Hoje não. É como se nós tivéssemos que nos proteger, nos prender. A gente se prende, né? E quem solta faz os agressores. E solta os agressores. E isso em tudo, né? Porque as famílias têm que colocar cerca elétrica nas suas casas, muros altos, câmera de monitoramento. Sistema de monitoramento, de quanto é jeito, né? Quem está preso é o cidadão do bem. Né? Isso coisa, mesmo. Né? Bom, mas deixa eu abrir um parênteses aqui bem grande, porque a Daniele não trabalha só, né, com a questão educacional regular, né? Sim. Mas também trabalha com a música. Com a música. E
Então, fala um pouquinho da tua experiência com a música. Olha, a nossa experiência com a música é incrível, né? Eu digo que a música é o ar que eu respiro. A gente respira música. Mas hoje eu posso dizer que eu tô feliz com a música e a gente não consegue deixar de ser educador. A gente traz para a música aquilo que a gente aprende também externo. E o que eu vi e tenho visto, né, aqui na Escola de Adoradores, que precisava ter um olhar não só de professora de música, mas um olhar também de uma professora inclusiva. Sim. E o que a gente está trazendo para as crianças? Ampliando o conhecimento delas e trazendo para o nosso meio a inclusão de pessoas que não podem ouvir. As pessoas que não podem ouvir, como é que elas vão ter acesso àquilo que a gente canta, àquilo que a gente toca? E foi através das crianças que a gente começou a trabalhar essa inclusão aqui dentro da Escola de Adoradores. Bom, vou aproveitar, mexeu nesse assunto, aí é claro que eu vou aproveitar, né, e vou dar um ganho aqui. Inclusive, ela está com a blusa da nossa escola, da nossa Escola de Adoradores, do recital, né, desse último recital, que é a camisa do semestre. Todo semestre, no final do semestre, a gente realiza o recital da escola e lança a camisa do semestre. Então, essa é desse último recital. E está chegando agora o próximo recital. E a gente conversou aqui em off que você, então, está colocando com as nossas crianças, né, as Libras. Né? Libras, Língua Brasileira de Sinais. Eu acho assim, eu não assisti lá os ensaios, mas eu só ouço lá da minha sala. Mas, além eu acho que essa é uma grande oportunidade, Daniel, de além de ensinar as crianças a fazerem as Libras ali numa apresentação, ensinar essas crianças o porquê de fazer isso. Sim, muito importante, a conscientização. E quando a gente começou a cantar em Libras, a gente deixou bem claro para as crianças que, a partir daquele momento, outras pessoas que não podiam ouvir, que não podem ouvir, vão entender aquilo que nós queremos passar. E aí elas ficaram assim tão felizes que elas aprenderam assim em questão de minutos. Você estava falando aqui que foi muito rápido, né? As crianças foi muito rápido. Porque já compraram, né? Já gostaram da ideia. Isso. Bom, e voltando aqui para a nossa escola, eu acho que é importante a gente, quando eu digo nossa escola, eu sempre cobro de quem faz propaganda da escola, né, que não é nossa escola, é a nossa Escola de Adoradores. Falando em Escola de Adoradores, a gente estava conversando aqui em off, a importância de a gente também conseguir fazer um trabalho, esse é um sonho que eu tenho de muito tempo, esse trabalho inclusive, de a gente poder trazer crianças com atipias, né? Sim. Trazer uma criança com autismo, né? O quanto a música é boa. Mas tem criança com autismo tem ultrassensibilidade auditiva, então a música não é bom, mas a música ela é muito importante. Né? Eles aprendem muito rápido. E eu já coloquei nas tuas costas a responsabilidade aí. Na verdade, assim, a Escola de Adoradores, a Joelma, minha esposa querida, amada, que é a nossa coordenadora, ela também é pedagoga e tem formação na época em educação especial. Sim. Então, trabalhou em escolas, né, voltadas especialmente para esse público. Então, ela tem essa pegada. Do meu lado, eu gosto da música, amo a música e sou psicólogo, né? Fiz neuropsicologia. Então, eu acho isso muito importante, eu acho isso assim muito essencial. E com a experiência da própria escola, nós já tivemos alunos aqui para estudar bateria com autismo, né, um autismo um pouco mais leve, e a forma de acessar de maneira mais facilitada essa criança e chamar mais a atenção dela para o comando, para o ensinamento do professor, foi incluir dentro da aula de bateria, que é uma aula sem som no sentido da música, sem notas, né? Que é mais a percussão mesmo, um trabalho mais rítmico. Mas inserir uma melodia. Então pegava o piano, o teclado, levava para a sala, e quando o aluno percebeu as notas, ele se abriu.
Então, é um olhar diferenciado, Sim, que olha. né, precisa ter essa formação, precisa ter essa sensibilidade. E existe uma missão aí, minha querida. Sim, Né? tem que ser dinâmico, tem que ser criativo para alcançar esse público. Porque não é uma tarefa fácil. O professor ele precisa ter habilidade para isso. Se ele não tiver um perfil, porque eu posso te dizer assim que precisa ter um perfil para esse público, porque não é qualquer pessoa que consegue, eu vou ensinar assim e eu vou conseguir. Nem sempre tem êxito, então precisa ter um perfil para alcançar esse público. Bom, e antes se pensava em fazer escolas específicas, né, para esse público. Sim. Acaba se segregando. Você tira a criança, né, e às vezes a gente tem a ilusão de que os outros não vão entender, que as outras crianças não vão compreender aquele movimento daquela outra criança, que, entre aspas, parece diferente, né, mas todos nós somos diferentes, então isso é importante frisar. Mas às vezes o preconceito não está na criança. Não. Né? Está mais aqui em cima, mais em quem ensina, nos próprios professores que não sabem lidar. Sim. E acabam transferindo essa responsabilidade para os outros alunos. Dizendo, não, eles não vão entender, vai atrapalhar a aula. A questão da conscientização é importante. Então, isso aí é o método tradicional. O método tradicional pensava na separação desses alunos. Mas hoje a gente precisa olhar de forma inclusiva. Não é o aluno que precisa ser inclusivo, mas nós precisamos ser inclusivos. Então, a gente que precisa se adaptar ao meio em que esse aluno está, e não ele se adaptar ao nosso. Sim, quer dizer, na verdade, é um papel de toda a estrutura, né? De toda a estrutura. Desde a estrutura física, né? Sim. A logística, isso. A estrutura educacional, pedagógica, o acolhimento, né? O entrosamento com os demais alunos, a conscientização, desde quando a criança chega. Sim. Né? Eu acho que hoje já se fala bastante sobre isso, mas antigamente, quando eu comecei com a escola, o pensamento era esse, vou fazer um núcleo só para as crianças com necessidades especiais. Hoje não, hoje nós temos que adaptar o nosso ambiente e oferecer esse serviço para todas as crianças. Porque assim, o pai ou a mãe vem matricular o seu filho, vai perguntar se tem alguém especializado que possa acompanhar essa criança, acompanhar esse aluno durante as aulas, se ele vai evoluir, se ele vai desenvolver. Então, se o corpo docente não tiver essa qualificação, essa conscientização, esse olhar inclusivo, ele não vai conseguir ter êxito, ter o resultado esperado. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, eu vou reorganizar ela aqui para a gente poder avançar mais. São duas. A questão do metaverso, né, que hoje é uma realidade, mas ainda não alcançou as escolas, né? Mas muitos alunos já estão, né, muitas escolas já estão pensando isso lá no futuro. E a vida virtual para algumas pessoas tem se tornado a realidade. É o que nós estamos falando ainda há pouco, né? Esse mundo fantasioso, ele acaba sendo absorvido por muita gente como o mundo real. Né? Por exemplo, sem querer fazer qualquer tipo de crítica, mas nós temos hoje os cosplay, né? E às vezes a gente olha assim e acha aquilo assim engraçado, né? Poxa, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou me vestir e tal? Só que existem algumas pessoas que elas acabam de alguma forma, e volto a dizer, não é o cosplay em si, mas algumas pessoas acabam absorvendo, né, aquele personagem como se fosse ela. Isso geralmente acontece na adolescência, quando há a construção de identidade. Ele está construindo a sua identidade, então ele vai trazer essas características, vai olhar, vai achar legal e vai querer se caracterizar também. Eu lembro de uma, vocês vão me ajudar aqui, de uma cena em um dos filmes do Homem-Aranha, que parece que ele, de alguma forma, não sei o que aconteceu com ele, e um menininho
sai no meio de uma situação de briga com os vilões lá, e ele sai para enfrentar o inimigo lá. É o menino que entra no meio da... Vocês lembram? É só eu assistir isso, já sei, eu tô fantasiando. Não, é o filme. É o filme do Homem-Aranha. Que ele corre dos braços da mãe, e a mãe fica gritando, tá, porque ele vai enfrentar o... Lembra? O Homem-Aranha pega uma curva, aí o menino sai da frente para defender o Homem-Aranha. Por aí assim. Ou seja, de alguma forma, aquela criança que vestiu a roupa do Homem-Aranha, ela fantasiou-se como alguém que poderia ter os mesmos poderes do Homem-Aranha, né? E não é ali, naquele caso, é uma fantasia infantil. Sim. Né? O problema é quando isso é uma fantasia, né, numa personalidade auxiliar dessa pessoa, né? Um adolescente que começa a viver nesse mundo virtual e leva para a sua vida do dia a dia, para a vida real, essa fantasia, né? Isso provavelmente acontece muito. A questão do metaverso aqui, na verdade, o metaverso é uma realidade, né? Sim. O metaverso é um lugar, né? É um lugar... Já tem igreja. É um lugar de interação, é um lugar de negócios, né? A gente já tem, eu acho que é a do André Valadão, né? É uma realidade que ainda está entrando, né? Mas já tem muita gente, não sei se existe escola hoje que já trabalha com metaverso, né? Talvez alguns cursos. Já né? deve ter. Enfim, vamos seguir, Daniel. Vamos voltar aqui para a música, né? Que você estava falando de música e entrou interessante, né? Porque a gente vê o quanto a música ela é boa para todo mundo, o quanto ela faz bem para todo mundo. Ela envolve a todos. Ela envolve a todos. Ela é um agente também de reabilitação. Né? Sim. Quem estudou musicoterapia sabe disso. Sim, né? É a ciência que move o cérebro inteiro. É a única. É o único estímulo que o único estímulo que move todos os nossos neurotransmissores aqui, que trabalha com todas as nossas... como é que chama? Nosso sistema neural. Todo o nosso cérebro, todas as áreas cerebrais são movidas pela música, e é a última lembrança a ser apagada, inclusive no mal de Alzheimer. Uma pessoa que ela vai apagando todas as memórias, mas a música ela é a última a ser apagada. Ela fica sempre. E ela utiliza os 2 hemisférios cerebrais. Isso é muito importante. Muito. Né? Para a criança, a música ela entra naquele papel da interação social, da coordenação motora, da atenção, da concentração, né? Toda essa questão, né, do raciocínio lógico. Que coisa, a música é maravilhosa. Por isso que a gente, palmas para a música. Né? E é claro, palmas para a escola de adoradores. E eu vou bater palmas em libras. Isso. Aproveitando para dizer, viu, gente, que as matrículas na escola de adoradores estão abertas. E além da escola de adoradores trabalhar com a área da música, ela tem um papel a mais, que é a formação do ministro de adoração, que a gente atua numa área um pouco mais adiante, né? Um pouco mais à frente, não só da música pela música, mas a música também como instrumento de louvor e como ministério. Bom, Daniele, querida, que prazer conversar contigo. Eu sei que a gente tem muita coisa, mas né, a gente falou aqui entre nós, né, você como cantora de ópera, não é? Eu já ia cantar em libras, mas eu ia dar o spoiler, né? Mas pode fazer as duas coisas, né? Porque é claro que a gente também quer te ouvir, né? Até porque quando você vai fazer em libras, nós vamos ter o nosso público do YouTube, né? Sim. Mas nós temos também o nosso público do Spotify, né? Que vai só ouvir. Então tem que ser para todo mundo. Tem que ser... Mas aí eu vou cantar e também vou fazer a libras, tá bom? Vou cantar só um trecho da canção, né? Que a gente vai cantar. Aí a gente está cantando o Rei Davi. 3 palavrinhas. Começa assim. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Rei Davi.
Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Maravilha. Olha. Uma coisa importante, eu fico observando, né? Quando você fala do rei Davi, que você faz isso, por quê? Qual é esse... É um sinal. Rei Davi. Rei Davi. É uma característica física dele. Sim. Quando um surdo, ele quer te chamar e ele não chama pelo nome, ele te dá um sinal. Sim. Em libras. Uma característica que tem em você. Pode ser o óculos, pode ser o cabelo. E eu tenho um sinal. O meu sinal é esse aqui. O meu pode ser esse aqui. Mas só quem pode dar esse sinal é uma pessoa surda natural. Então, esse sinal aqui, ele é de esse Davi. Sinal aqui é o de Davi. Mas aí tem uma variação. De estado para estado muda. As libras não são iguais. Sim. Não é universal como o inglês, como outras línguas que a gente fala, mas a libras não. Aqui no Pará, alguns grupos de pessoas surdas usam um tipo de libras, no Nordeste um outro tipo de libras. Alguns sinais são iguais. Na língua brasileira de sinais, que é libras. Em outro lugar, é língua de sinais americana, Sim. língua de sinais francesa, e são sinais totalmente diferentes. Quer dizer, provavelmente deve existir, então, uma linha mestra e as alterações, as variações. Sim, as variações. Maravilha. Bom, que investimento se faz hoje, não só nas escolas, como nas escolas particulares, porque a gente ouve muito falar de Libras hoje, né? Sim. Mas e para os que são privados da visão? Os que são privados da visão, a gente usa o Braille. O Braille é aquele método que a gente trabalha a escrita, tem um equipamento para isso, que faz essas perfurações. Cada pontinho daqueles que a gente vê em alto relevo é feito em uma máquina de impressão, de digitar. E sai muito caro. Uma máquina dessa está em torno de 16 mil. E são poucos os que tem aqui em Belém, são poucos mesmo. Na UFPA tem, e eu conheço uma pessoa que tem também uma máquina e faz a transcrição em braille. Pois é, para mandar fazer essa transcrição, imagina, por exemplo, a nossa apostila de teoria musical. A nossa apostila de teoria musical a gente poderia fazer pela UFPA, porque lá tem um núcleo que trabalha com essa transcrição. Aí teria que fazer uma solicitação, mandar o material para lá, eles iam transcrever todo em braille. Maravilha. Porque nós tivemos um aluno, quando nós tínhamos um núcleo lá em Castanhal, que ele pegava e ele mesmo fazia para ele, né? Sim. Já tivemos alguns com baixa visão, né? Mas não eram totalmente sem visão, baixa visão, e a gente mandava fazer apostilas ampliadas e tudo mais. Sempre tentando ver se a gente consegue incluir todo mundo. A gente ainda não tem condições ainda, mas é um projeto, é um processo que todo mundo tem que comprar. Sim. Não é só a professora que vai lidar com aquela demanda, sim, mas toda a escola, toda a escola falou, precisa comprar, envolvida. Se envolver nisso aí. Sim. Mas, Daniela, muito obrigado. Eu que agradeço. Por você ter vindo, né? Eu acho que é um tema... são temas tão caros, tão importantes. Sim. Né? A questão do bullying, da violência nas escolas, a questão da música e até a importância, né? Eu acho que de um tempo para cá se falou muito também da presença da música nas escolas. Sim. Né? Ainda é muito superficial, né? Muito ainda, mas... E não é por fato, porque eu acho que tem muito professor aí querendo uma oportunidade para entrar numa escola. Eu não estou falando de escola particular, de escola de música, mas na escola regular mesmo. Sim, na né? escola regular. Inclusive, nessa outra escola que eu trabalho, os alunos perguntam para mim se eu vou dar aula de música. Porque eles já me viram cantando e tocando teclado. E aí eles perguntam, tia, quando é que vai ser a aula de música?
E eles não têm aula de música, eles têm aula de inglês. Eles têm música, sim, mas só nos temas transversais mesmo, nos temas de comemoração, como Dia das Mães, Natal, aí sim. Mas não tem aula de música regular. Sim. Já tiveram, sim, um projeto de flauta doce, mas faz muito tempo que eles tiveram esse projeto de flauta doce. Maravilha. Daniela, muito obrigado por sua vinda aqui. Eu que agradeço. Agradece, né? Agradeço. Bom, Obrigada. E você que está acompanhando a gente sempre aí, vá mandar para a gente aí, manda aí a sua sugestão de temas, né? Às vezes a gente fica assim, bom, que tema a gente vai tratar? Tem muitas demandas, a gente sabe, mas às vezes você tem aquele tema que a gente nem tinha pensado, e aí a gente vai poder ajudar, certo? A gente sempre trabalha com saúde mental, saúde de um modo geral, profissionais da área da saúde, meus colegas psicólogos estão sempre vindo aqui, na área da teologia, da prática pastoral, da liderança, da religião, é uma outra vertente de tema que a gente trata, e também na que a gente chama de diversos, né? Por isso nós somos uma tríade, 3 temas, 3 áreas que a gente atua. O diversos a gente trabalha com empreendedorismo, comunicação, música. Hoje a Daniela se incluiu em vários aqui, né, no nosso programa de hoje. Então manda sugestão, tá? Se inscreve aí no canal. E eu tive uma informação aqui que muita gente que acompanha a gente, né, e é uma informação técnica que me deram, tá? Muita gente acompanha pela televisão. E aí, às vezes, está lá no YouTube e não tem lá o seu login, não está logado, né? Está só assistindo. Sim. E às vezes não dá para se inscrever, nem para comentar, até para comentar, né? Não dá para curtir, nem para comentar, porque mesmo, quando faz então isso, ele pede para... Então, assiste na televisão, não tem problema. Mas vai lá no celular e se inscreve lá no teu aplicativo lá do YouTube, lá no teu celular, se inscreve lá na gente. E também compartilha com outras pessoas. Coloca lá no teu grupo de WhatsApp, lá do condomínio, da escola, do trabalho. Temas que são muito relevantes, tá bom? E, mais uma vez, continua assistindo a gente, apoiando a gente, porque a ideia do programa é realmente trazer conteúdo relevante. O programa Em Tríade, o nosso Em Tríade, é, sim, um canal, um meio de a gente levar conteúdo consistente, interessante e que vai subsidiar você até para bons papos aí na sua casa e no seu meio de trabalho também. Mais uma vez, Daniela, muito obrigado. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima.